Ah, eu acho que eu já lembrei. A gente ficou faltando falar sobre as doenças da tireoide. Isso, a gente parou em glândula tireoide mesmo. Você falou que produz T3, T4. Isso aí. Perfeito. Obrigado, Inara. Bom, podemos então? Já estão com o caderno? Já abriram o caderno de vocês na parte de sistema endócrino? Eu vou começar, ok? Aham. Beleza. Então, só para vocês se situarem, vou começar finalizando a biologia 1 que eu não terminei na segunda-feira, porque o conteúdo é extenso, eu não queria avançar muito rápido com vocês. E aí, na metade da aula de hoje, ou um pouco depois, eu saio e vou para a biologia 2 para trabalhar taxonomia. Então, a gente vai ver a metade de uma aula de Bio 1 e uma aula inteira da Bio 2. Mas fiquem tranquilos, porque a aula de Bio 2 é tranquila hoje. Ok? Lembrando que os exercícios de taxonomia já estão na apostila de vocês, então é só voltar lá e fazer os exercícios. Se eu não me engano, na aula número 16. Tá? Bom, então, seguinte. A gente tem aqui a glândula tireoide, né? Eu falei, só para recapitular, eu falei da hipófise. Eu vou até mostrar para vocês como é que eu fazia, né? E faço até hoje para estudar, às vezes, quando some alguma coisa da minha cabeça. Então, eu faço o meu próprio mapa mental, lembrando quais são as principais glândulas que o corpo humano possui. Então, só recapitulando aí o que a gente já viu na segunda-feira. Né, então eu falei sobre hipotálamo com vocês, né. Hipotálamo produz 2 hormônios, quais são? Alguém quer me ajudar? Fazer aqui um bate e volta? Ocitocina e ADH. Isso aí, boa. Ocitocina e ADH. Quais são as funções da ocitocina? Ajuda nas contrações pélvicas e Isso, na amamentação. isso, contração uterina, dilatação vaginal. Qual foi a outra coisa que você falou? Amamentação. Isso, ajuda a contração dos músculos torácicos, né, para secreção do leite. Então são aí algumas funções que ajuda nas cólicas, se ela promove a contração uterina, promove também as cólicas menstruais para a saída da descamação do endométrio. A ocitocina também está relacionado com a dilatação da vagina para a reprodução sexual. Então tem N coisas, né? Beleza. Então isso é a ocitocina. O outro hormônio que o hipotálamo produz é o ADH, que é chamado de hormônio antidiurético, né? Beleza? Antidiurético porque ele diminui a diurese, ele diminui a quantidade de eliminação de urina, evitando, por exemplo, a desidratação. Ok? Beleza. Só que esses hormônios que são produzidos lá, eles não ficam lá, eles ficam aonde? Neurohipófise. Na neurohipófise. Boa. Ficam na neurohipófise. Então a neurohipófise produz o quê? Nada. Boa, nada. Não produz nada. Ela só estoca os 2 hormônios oriundos do hipotálamo, né? Perfeito. E aí, quando for necessário, ele secreta. É isso. Que é mais ou menos o que acontece com o fígado e com a vesícula biliar, né? O fígado produz a bile, só que estoca na vesícula, e a vesícula é quem promove a secreção. Então é análogo a esse processo. A gente também viu a pineal, que produz a melatonina, que é o hormônio do sono e controla o ciclo circadiano. É óbvio que o ciclo do sono, né, é, ele não é só, ele não está só atrelado à melatonina. Eu também já dei um spoiler que o cortisol também participa desse processo. Mas o cortisol você vai ver depois. Então, a melatonina também é um hormônio que está sendo produzido na nossa cabeça pela glândula pineal. Depois, na hipófise, que a gente já falou de um pedaço dela, né, da neurohipófise, que é que está para trás, a porção dorsal, mas também existe a porção ventral, né,
que a gente chama de adenohipófise, que produz 6 hormônios. Vocês lembram quais são os 6 hormônios? GH, FSH, TSH, Uhum, uhum, LH, uhum, ACTH e uhum. prolactina. Perfeito, arrasou. Essa é a parte mais difícil. Então, STH também, ou GH, é o hormônio somatotrófico, né? Ele vai induzir a formação de células através de mitose, né? Então, ele induz o processo de divisão celular nas células autossômicas, beleza? A gente viu, inclusive, que se você tem muito esse hormônio, você desenvolve gigantismo, se você tem pouco, você desenvolve o nanismo, tá? A gente também falou da prolactina, que é o que vai ajudar a fazer a produção do leite, também contribui na secreção, né? A gente viu o FSH e LH, que são os hormônios sexuais, atuam nas nossas gônadas, né? No caso da mulher, ovário, no caso do homem, os testículos, induzindo, né, a formação de características sexuais secundárias, né, que é aquilo que torna você mulher ou homem. Além disso, ajuda na produção de hormônios sexuais de ambos os sexos, além da formação do próprio gameta, né? Então, o FSH, que é o folículo estimulante, está mais relacionado a isso, com a produção e maturação do gameta. Em relação ao LH, está mais relacionado com a produção dos hormônios sexuais e das características sexuais secundárias. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico. Eu não sei se vocês já estão sabendo falar essa palavra assim com facilidade, mas vai falando por pedaços que dá certo, tá? Então, o hormônio adrenocorticotrófico é o hormônio que é produzido no córtex das adrenais, das suprarrenais, beleza? Então, ele vai atuar lá nas suprarrenais, no córtex das suprarrenais, estimulando ela a produzir outros hormônios que a gente vai ver em seguida. Bom, e o TSH, que é o hormônio tireotrófico, né? O hormônio tireotrófico é justamente esse que vai atuar na tireoide, que é onde a gente parou na aula passada. Então, a tireoide, por sua vez, estimulada pelo TSH, ela vai produzir como resposta o T3 e o T4 e a calcitonina. Vamos lembrar que o T3 e o T4 têm esses valores de acordo com a quantidade de iodo que eles possuem como cofator. Então, o iodo ele é um cofator da tironina. Só que ele pode ter 3 iodos, então eu tenho a triiodotironina ai meu Deus, vulgo T3, ou eu tenho 4 iodos associados à tironina, e aí eu chamo isso de tetraiodotironina, vulgo T4, ou tiroxina. Eu falei na última aula, inclusive, que aquela que tem mais ganha um apelidinho, né? O apelidinho é a tiroxina. Beleza? Para que servem esses hormônios? Aceleram a taxa metabólica basal, né? Então, o corpo é acelerado de uma maneira geral, todos os órgãos, para sincronizar a atividade metabólica do organismo humano. Estou falando do organismo humano, mas isso serve para os animais, para os mamíferos de uma maneira geral, tá? A calcitonina, por sua vez, também é o hormônio produzido pela tireoide, mas a sua função é de mineralização óssea. Então, ela, uma vez no sangue, ela pega o cálcio que está disponível na corrente sanguínea, né, ou seja, a calcemia, que é ai meu Deus, ela pega a taxa de cálcio do sangue, ou seja, a calcemia, e vai depositar esse cálcio nos nossos ossos, fazendo o papel de mineralizante, né? De mineralizante ósseo. Essa é a ideia da calcitonina. Tá? Então ela pega cálcio do sangue e joga para o osso. É isso que ela faz, enrijecendo o osso. Então isso é muito importante quando a gente nasce, né? Porque a gente tem muita cartilagem, está formando os ossos ainda e bebe muito leite, né? Os nossos ossos, 70% da nossa estrutura óssea veio do leite materno, né? 30% veio da alimentação, então do cálcio da carne que você come, por exemplo, da carne, enfim, dos alimentos que você consome que são ricos em cálcio. E tanto musculatura quanto laticínios possuem muito cálcio, né? Então, a partir daí que a gente vai conseguir absorver esse sal mineral
para poder depositar eles nos nossos ossos, obviamente, com a participação da calcitonina. Se não tem calcitonina presente ou está diminuta, significa que você vai ter uma baixa adesão de cálcio nos ossos, uma baixa mineralização. Então você tem uma tendência maior à osteoporose, que é quando se formam poros dentro da matriz óssea, ou quando você tem, por exemplo, a osteomalácia, que é quando o cálcio, apesar de não ter poros, o cálcio não consegue se fixar de maneira eficiente, e por isso você acaba tendo uma estrutura com menos rigidez do que o normal, do que o padrão. Então, isso seria devido à baixa presença da calcitonina. Um exemplo básico disso é quando a gente entra na menopausa ou na andropausa, né? Que é quando você já chega numa idade onde as gônadas começam a diminuir a eficiência metabólica para impedir que muitas mutações sigam à frente, né? Então, um mecanismo de defesa da nossa espécie, para que a gente não forme indivíduos defeituosos, geneticamente dizendo, é você diminuir a atividade reprodutiva desse indivíduo para que ele não repasse, né, esses cromossomos, esses genes alterados. Então, a gente tem a andropausa e a menopausa como um processo de frenagem para poder esses conteúdos não se perpetuarem, tá? E aí, como é que isso acontece? Muitas vezes, a tireoide, né, na verdade, a hipófise diminui a quantidade de FSH e LH, e aí a hipófise diminuindo a atividade de FSH e LH, ela diminui de todas as outras, né? Inclusive do TSH. Então, se diminui o TSH, a tireoide também trabalha menos. Então, se a tireoide trabalha menos, libera menos T3 e T4. O metabolismo cai, tá? Por isso que pessoas mais velhas, se você pegar uma pessoa que já passou pelo período de menopausa, sei, alguém que vocês conheçam, lá quando ela entra na menopausa, o corpo ele tenta ter equilíbrio, então a hipófise trabalha um pouco menos, aí a tireoide, para tentar compensar, né, ela aumenta, aí a pessoa começa a sentir muito calor, começa a ficar muito agitada, né, quando está entrando na menopausa. Quando ela sai da menopausa, é porque a tireoide já não está aguentando mais. Então ela diminui, tá? E aí o metabolismo da pessoa tende a diminuir. E aí libido vai embora, né? Ou fica reduzido ou vai embora, entre outras coisas, tá? E uma dessas outras coisas é a osteoporose, porque como a tireoide não aguenta, né, manter esse metabolismo alto e diminui, você diminui não só o metabolismo porque T3 e T4 está caindo, mas a calcitonina também está caindo. Então, existe uma correlação entre a menopausa e a osteoporose muito próxima, muito ligada, tá? Não estou dizendo que toda pessoa que passou pela menopausa vai desenvolver osteoporose, mas eu estou dizendo que em muitos casos você vai ver essa correlação acontecendo, tá? Isso é um caminho para isso. É óbvio que vai depender se a pessoa já tem uma predisposição genética a isso ou não, entendeu? Se ela tem outro tipo de problema de saúde que possa aumentar, né? Ou seja, deixar mais evidente essa queda hormonal. Então, eu nunca vi isso caindo em prova, isso é extremamente importante, tá? Então, pode ser que caia falando alguma coisa sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa? Romulo, o estrogênio também é relacionado à osteoporose, né? Também, porque o estrogênio, na real, assim como a progesterona, são produzidos pelo ovário. Mas se o FSH e o LH não estão indo lá fazer essa função de estimular o ovário, né? Então, se os ovários começam a não produzir os seus hormônios, então ele também vai influenciar na hipófise, também vai influenciar na tireoide, e assim você vai acabar tendo esse resultado. Aceitam o chá? Bom, está relacionado então
com estrogênio também, Tainá. Ficou claro para você não E respondeu. a calcitonina, ela estimula os osteoblastos, então. Peraí. Como é que é? Eu não escutei. Oi, desculpa. Travou aqui. A calcitonina, ela estimula o osteoblasto. Isso, ela está muito associada com a ação osteoblástica, é isso aí. Para fazer com que o osteoblasto tenha maior capacidade de mineralização desse cálcio nos ossos. Mandou bem, Tainá. Destravou aí? Tá conseguindo me escutar? Aham, tô sim. A outra pergunta que você tinha me feito sobre o estrogênio, ficou claro para você também? Aham, ficou assim. Ok. Inara, Sara, eu tô sentindo falta do pessoal, Milena, falando aí. A Sara não tá. Fala. Diga aí, Milena. É porque, tipo, você estava falando sobre o problema da diminuição da calcitonina nos ossos, mas se a calcitonina diminui, também fica muito cálcio no sangue. Isso pode Uhum. prejudicar, mas como? Então, excesso de cálcio é complicado, tá? Eu não vou conseguir aprofundar o quanto você vai ver isso na faculdade, você pode ter certeza. Até porque eu estava dando aula esses dias para uma menina que está no terceiro período de medicina e a gente ficou estudando bioquímica juntos, assim, freneticamente. E interfere em várias coisas. Eu não vou entrar nesse mérito muito aprofundado, mas assim, a nível de ensino médio, a gente precisa entender que cálcio está relacionado com a coagulação sanguínea, está relacionado com o transporte de impulsos nervosos, né? Está relacionado com a contração muscular. Então, você vai ter esses efeitos potencializados, né? Então, você pode acabar tendo espasmos musculares pelo excesso de cálcio que vai acabar sendo levado para a musculatura, né? Você pode ter algum problema na questão de coagulação sanguínea interna, então pode ser que você tenha ali uma maior predisposição a ter uma trombose, né? Ou seja, uma formação de trombo, de um coágulo interno dos seus vasos sanguíneos. Então, são caminhos de interferência do cálcio no nosso organismo. Mas, assim, a nível metabólico, vai além, tá? Tipo assim, existem outras coisas que poderiam acontecer. Mas aí é uma parada mais profunda ainda, tipo, que não vai cair no vestibular com certeza, tá? Então, te dei alguns exemplos do que pode cair e tô sinalizando para você que existem outros também que não podem cair, mas que existem, ok? Ah, tá bom, obrigada. Nada. Muito bem. Bom, então vamos nessa, né? Falamos da calcitonina. Calcitonina, inclusive, caiu há pouco tempo, 2016, se eu não me engano, na UERJ. Também, a Souza também gosta de cobrar esse treco. Relação de calcitonina e o seu antagônico, que a gente vai falar daqui a pouco. Então aqui a gente tem a tireoide, são dois lóbulos, né? Tá um pouco abaixo aqui da laringe, bem na base do pescoço. E aí a gente tem aqui na sua hipofunção, que a gente conhece como hipotireoidismo, a gente tem a sua hipofunção de duas formas, se apresentando de duas formas. Na infância, né, a gente tem ela se apresentando com um quadro de infantilismo. Por quê? Pensa bem. Se eu tenho um hipotireoidismo na infância, na infância eu preciso de metabolismo alto ou baixo? Alto, né? Se eu preciso de metabolismo alto, eu preciso de metabolismo alto para poder desenvolver meus órgãos, amadurecer os meus órgãos e para crescer. Então, se eu não tenho T3 e T4 para fazer isso, eu não cresço. Então, eu vou ficar com um aspecto infantil, eu não vou desenvolver o meu organismo como deveria. Isso vai ficar para o resto da vida. Porque você tem que se desenvolver naquela etapa onde os hormônios todos estão funcionando em alta. GH está em alta, TSH está em alta, tudo está em alta para poder crescer o indivíduo. Então, se você vai tolir o indivíduo de T3 e T4, esquece o resto. Então, ele vai ter
órgãos sexuais que não vão ser bem desenvolvidos, você vai ter outros órgãos que também não vão ser amadurecidos, e a gente vai chamar isso de infantilismo ou cretinismo. Agora, outra coisa é você ter o hipotireoidismo quando adulto. Porque se você tem quando adulto, você já cresceu. Então, os teus órgãos sexuais estão lá bonitinhos, teus outros órgãos já foram amadurecidos. A questão é que agora eles não estão funcionando como deveriam, porque está faltando T3 e T4, por exemplo, né? E a própria calcitonina. E aí você vai desenvolver o que a gente chama de mixedema, que são edemas pelo corpo todo, tá? Então, em várias regiões, fica uma pessoa edema, edematosa, ou seja, com vários edemas. E, além disso, a gente tem o bócio, ou também chamado de papapeira, que é o desenvolvimento, né, excessivo da tireoide. E aí você está vendo aqui essas duas imagens, uma pessoa com hipotireoidismo e com a papeira desenvolvida, né? E do lado, né, o mesmo indivíduo em operação. Então você consegue visualizar aqui a pessoa e como é que fica, né? Como é que tá por dentro disso. Aí nesse caso, vocês podem perguntar, e aí, o que que faz? Cara, olha só, em casos graves, tipo esse, você retira, tá? Retira a tireoide toda. E aí, quando você retira a tireoide toda, você não tem mais calcitonina T3 e T4, concorda? Então você vai ter que ficar tomando esse treco pro resto da vida. Isso é um caminho. O outro caminho é, se não tiver tão grande, ou se tiver tão grande, mas estiver estável, não estiver crescendo mais, você pode retirá-la em grande quantidade e deixar um pedaço. E aí, quando você faz isso, né, você toma um remédio de estabilizador, como estabilizador, para ela não crescer, e aí não precisa tomar o remédio. E aí o médico vai ter que analisar o que que vale mais a pena, dependendo do quadro. Então, tá crescendo demais, pode formar um tumor, talvez seja melhor arrancar isso. Não, não tá crescendo demais, tá dando para poder manter o órgão ali, porque é mais interessante do que ficar tomando remédio pro resto da vida, né? Se por acaso esse órgão não estiver crescendo ainda mais. Então, nesse caso, é interessante você mantê-la, reduzir o tamanho, mantê-la e só controlar isso ao longo do tempo, ok? Rômulo, Fala, amor. acho que eu me perdi um pouco. Por que que fica assim? O que que acontece para crescer tanto? Ótima pergunta. A hipofunção, ou hipotireoidismo, uma das causas pode ser a falta da, da alimentação baseada em iodo, né? Ou seja, do consumo de iodo na alimentação, na dieta. Então, isso acontecia muito antigamente, quando as Era a pessoas, falta, né? quando as Ah, tá. pessoas tinham a ausência do iodo na alimentação. Lembrando que eu cheguei a falar isso na última aula, que o iodo ele está presente em alimentos de frutos do mar, né? Então, tem muito iodo na água marinha. Então, peixes, etc., são fontes ricas nesse sal mineral. Só que pensa, peixe, comida, né, alimentos marinhos, são os mais caros e os mais perecíveis que existem, né? Estragam muito rápido e são caros. Então, boa parcela da população não tem acesso. Antigamente, então, pior ainda. E aí, por isso, era muito comum você ver pessoas, principalmente pessoas de classes sociais mais baixa, desenvolvendo a questão do hipotireoidismo. Até que o governo, em parceria com as empresas, chegou num acordo para poder implementar o iodo em algo que fosse barato de acesso para todos, que no caso é o sal de cozinha. Por isso, o sal de cozinha hoje
é o sal de cozinha iodado, justamente para evitar que as pessoas desenvolvam o hipotireoidismo. Muitas empresas estavam reclamando um número absurdo de pessoas que estavam entrando com atestado médico para não trabalhar porque estavam desenvolvendo o hipotireoidismo, tá? Isso era ruim para as empresas, isso era péssimo para o governo, porque essas pessoas de classe baixa iam para onde? Para se tratar, né? Para o sistema público de saúde. Então, gastava-se muito dinheiro com uma coisa que poderia ser tratada com um custo muito menor, que era só adicionar o iodo na alimentação do pobre, né? E não necessariamente precisa dar alimento marinho para ele. Então, facilitou ainda mais. Então, é essa a questão histórica atribuída a esse quadro clínico. Agora, é só dessa forma que eu tenho hipotireoidismo? Porque você vai falar assim, pô, Romulo, ok, introduziu o iodo na alimentação. Então agora ninguém tem mais essa doença. Não é isso que acontece. Então você pode ter uma sobrecarga da tireoide, fazendo com que ela se torne insuficiente. Né? Igual você tem insuficiência renal, insuficiência gástrica, você também tem insuficiência tireoidiana. E aí você também vai acabar apresentando e desenvolvendo os sintomas do hipotireoidismo. Então existe uma predisposição genética, existe a questão de estresse, que leva a essa sobrecarga, fazendo com que você tenha uma insuficiência do órgão. Existem outros caminhos para... Sempre na medicina é assim, vários caminhos que levam no mesmo resultado, ok? Beleza, entendi. No hipertireoidismo, né, é o inverso. Então, eu tenho excesso de T3, T4, eu tenho excesso de calcitonina. Então, se eu tenho excesso de T3, T4, o metabolismo fica muito alto. Então, o indivíduo fica magro, fica nervoso, fica agitado. Exemplos, né? Fica com insônia, porque ele não consegue diminuir esse metabolismo para poder repousar. O bócio também pode aparecer, porque como a atividade tireoidiana está muito alta, ela pode acabar desenvolvendo ou inflamando, né, ficando maior. E também tem uma característica muito particular dessa doença, que é a exoftalmia. A exoftalmia é o desenvolvimento dessas bolsas abaixo dos olhos, né, que deixa com esse aspecto de olho esbugalhado, né, de olho projetado para fora. Isso é chamado de exoftalmia. E é uma característica muito presente de quem tem hipertireoidismo. Bom, a gente tem aqui ainda, sobre a tireoide, 4 botões, 2 de cada lado, que são as paratireoides. Então, eu tenho uma glândula em cima de outra glândula, tá? A paratireoide, ela é antagônica à tireoide. Então, pensa, tireoide, paratireoide, parou, né? Então, uma brincadeirinha tosca, mas essa daqui é só para você saber que ela é antagônica. Ela produz um hormônio só, tá? Que é o paratormônio. E o paratormônio é antagônico a quem? É antagônico à calcitonina. Então, se a calcitonina é um agente mineralizante dos ossos, o paratormônio é um agente desmineralizante dos ossos. Então, ele vai nos ossos e estimula, né, as células osteoclásticas, que são as células velhas, a desmineralizarem essa matriz óssea, retirando o cálcio do osso e jogando para o sangue. Né? Isso é ruim? Não. Isso é bom, porque às vezes eu quero fazer uma contração muscular, eu estou malhando, preciso de cálcio para poder contrair os meus ossos e estou com baixa concentração de cálcio no músculo. Então eu tenho que tirar do osso para fazer isso. Uma mulher grávida, porra, precisa de mais paratormônio, porque ela tem que tirar dos ossos dela para formar leite para dar para o filho. Ela tem que tirar dos ossos para deixar os ossos com certa osteomalácia, para poder ter maleabilidade, né, para a criança conseguir passar pelo canal vaginal no parto normal. Então, é de extrema
importância ao paratormônio, né? A gente precisa, às vezes, você está estudando num ritmo maior, mais frenético, precisa de mais transmissões de impulsos nervosos. O paratormônio que vai tirar o cálcio do osso para jogar para essas regiões neuronais, para fazer maior conexão, maior quantidade de conexões entre neurônios. Então, assim, você consegue ter maior raciocínio. Então, o paratormônio que vai ajudar nesse processo. Então, olha quantas coisas. Ah, a pessoa está com sangramento. Quem vai tirar o cálcio para jogar, para formar o coágulo? Porque às vezes no sangue a calcemia está baixa. Também vai ser esse cara. Beleza? Então, isso tudo é muito importante. Agora, tem pessoas que têm uma hiperfunção do paratormônio, e aí tira muito o cálcio do osso, né? E aí você leva ao quadro de osteoporose. E tem pessoas que quase não têm um paratormônio, desenvolve esse problema. E aí, nesse caso, quase não vou ter cálcio no sangue, calcemia baixa, e aí eu posso ter contrações espasmódicas muscular, né? Que a gente conhece como tetania. A pessoa não consegue ter um controle efetivo da contração muscular pela falta de cálcio no sangue, porque o paratormônio não consegue fazer esse link, tá? É óbvio que eles são antagônicos, paratormônio e calcitonina, mas eles trabalham em equilíbrio, né? Em homeostase. Então, se tem muito cálcio no sangue, eu tenho que tirar com a calcitonina. Se tem pouco, o paratormônio vai e deposita um pouco lá. E eles ficam fazendo esse trabalho, apesar de antagônicos, mas para garantir a homeostase dessa calcemia, ok? Ô, Rômulo, Diga. esse trabalho de, tipo, do paratormônio, da calcitonina, do TSH e do T3, T4, isso pode ser considerado feedback? Porque, tipo, aumenta um e diminui outro? Sim, pode sim. Feedback é sempre resposta. Então, se eu tenho muita calcitonina, eu tenho que tentar controlar, vai diminuir muito o cálcio do sangue, então, como resposta, eu tenho que liberar paratormônio. Então, e sim, isso é um feedback, sim. Ok? Porque eu achei que fosse só relacionado a, tipo... não sei explicar direito, mas eu entendi. A Valeu. órgão, né? Tipo, fosse relacionado, tipo, a hipófise atua mandando o hormônio até a tireoide. E a Isso, tireoide tipo manda uma isso. resposta através de hormônios, é isso? Isso. Sim. Mas isso vai acontecer também para a própria tireoide com a paratireoide, né? A tireoide produz a calcitonina vai passar pelo corpo todo, inclusive pela própria paratireoide, vai induzir que a paratireoide também produza paratormônio, e isso é um feedback. Beleza? Beleza. Muito bem. Glândulas suprarrenais, né? Também conhecida como adrenais. A gente tem aqui a primeira parte é o córtex, né? Então vamos separar a suprarrenal em córtex e medula. Então os hormônios do córtex são dois grupos, né? Na verdade, o mineralocorticoide, né? A gente está colocando aqui só o principal deles, que é a aldosterona. E do outro grupo, do segundo grupo, a gente vai ter os glicocorticoides. E o principal hormônio desses glicocorticoides é o cortisol. Tá? E repara que o nome do grupo diz o que ele faz. Então, mineralocorticoide é o hormônio do córtex que faz a reabsorção de sais minerais. Glicocorticoides são os hormônios do córtex que fazem a reabsorção de açúcar. E aí vem o glico. Mas a real não é só glico. Ele também faz isso através de gorduras e proteínas, porque o cortisol, ele é um agente que promove a gliconeogênese. Ou seja, quando a gente está em jejum, é o cortisol que vai pegar gordura e proteína, vai estimular a quebra desses dois compostos orgânicos para a formação de açúcar e assim absorvê-lo e manter a glicemia constante, tá? Além disso, o cortisol, ele também está relacionado com o metabolismo. Por quê? Se eu tô com açúcar alto no corpo, o meu metabolismo tende a ficar alto. Concorda comigo? Se você não concorda, vamos pensar junto.
Você já viu em algum filme, em algum lugar, alguém falando assim, cara, essa criança tá muito agitada. Essa criança tá muito agitada porque ela bebeu muito açúcar. Ela bebeu muito refrigerante, ela tá com muito açúcar no sangue, por isso que ela tá assim toda elétrica. Tem um filme que aparece isso, que eu lembro nitidamente, que é. Ai, Entre Gigantes, enfim, não lembro. Que é um garoto com um pai, aí eles lutam boxe, só que é com um robô. Já viram esse filme? Aí, é, enfim, no meio do filme o garoto fica lá bebendo refrigerante, fica todo agitadão. Aí para você tem que parar de tomar esse negócio, né? E é justamente por isso, né? Porque quando eu tô com muito açúcar no sangue, ele também vai aumentar o metabolismo, né? É diferente do café. A cafeína, ela estimula o aumento do metabolismo porque é, ela vai estimular a você aumentar hormônios que aumente essa taxa metabólica. No caso do açúcar, não. É tipo assim, o café é como se eu estivesse colocando álcool na lareira. E aí, com isso, eu estou fazendo, né, com que eu tenha mais combustível ali para poder pegar fogo. Mas não adianta você colocar só o álcool ali, né, o suficiente para poder gerar energia. Tem que ter a lenha, né? Então, assim, eu acho que a comparação que eu fiz ficou até meio ruim, porque, na verdade, a comparação entre o fogo e a lenha. Não adianta você oferecer o fogo se você não tiver a lenha, né? Então, assim, vai colocar o fogo ali, ele vai apagar. Então, o café, a cafeína, ele dá esse start inicial, essa energia inicial, porque ele vai influenciar na liberação de hormônios para isso. Mas não adianta ter hormônio para isso se eu não tiver a lenha para queimar, que no caso é o açúcar. Então, eu posso. E aí, quando eu penso em café, isso é pior ainda, né? Porque o café, como é que você bebe café? Você bebe café com açúcar, né? Muitas vezes você bebe o açúcar com café, né? Então, você está aumentando ali. Você está dando tanto o combustível como o comburente para poder aumentar o metabolismo. E é por isso que a galera usa o café como um estimulador, né? Muito potente. E aí o cortisol ele vai estar atuando na questão, interferindo na questão do sono, né, da atividade, justamente porque ele interfere, ele diminui a eficiência da melatonina. Tá? Por que ele diminui a eficiência da melatonina? Porque eu preciso estar com metabolismo baixo para a melatonina conseguir ser eficiente. Com o metabolismo alto, ela não consegue essa eficiência. Então, essa é a relação dela com a melatonina. Ok? No caso da medula da suprarrenal, a gente encontra a adrenalina, também conhecida como epinefrina, né? Eu acho que essa aqui é a mais conhecida de todas, só que as pessoas não sabem que ela vem da suprarrenal, da medula da suprarrenal. E o que que ela faz? Ela é um hormônio de estresse e fuga, né? De alerta, de defesa. E ela faz o quê? Ela promove vasoconstricção periférica para deixar o sangue circulando com maior pressão arterial pelos principais vasos, e assim você consegue ter energia para fugir ou para atacar alguém. Aumento dos batimentos cardíacos, né? Não adianta você ter a pressão alta se o batimento não é condizente a isso. Então, a gente chama aumento de batimento cardíaco na medicina de taquicardia, né? É diferente da diminuição dos batimentos cardíacos, que na medicina a gente chama de bradicardia. Então, saibam esses termos, porque isso vai ser fundamental para a sua vida, tá? É, Além disso, para acompanhar o batimento cardíaco, né, o coração não faz o movimento sozinho. Ele é estimulado junto com o pulmão. Tanto é que quando o batimento cardíaco ele sofre um dessincronismo com o pulmão, a gente tem a questão do soluço, né? O soluço é quando o pulmão e o coração já não estão mais no mesmo ritmo. Então, eles precisam voltar para o mesmo ritmo para facilitar tanto o batimento quanto a entrada e saída de ar.
Então, o aumento do ritmo respiratório é condizente com o aumento, ou seja, com a taquicardia. E, por fim, a dilatação da pupila. Se isso é um hormônio de alerta, de fuga, defesa, etc., dilatar a pupila é pegar aquela parte preta do olho e aumentar de tamanho. Só que a parte preta do olho é a parte onde você absorve a luz. Então, eu consigo observar uma imagem com mais nitidez e com uma velocidade muito maior na formação de imagens se a pupila estiver dilatada. A gente costuma dilatar essa pupila quando você está no ambiente escuro, porque se eu diminuo a luz, eu preciso, para conseguir pegar a mesma imagem, eu preciso dilatar a pupila para conseguir absorver o máximo de luz daquele ambiente pouco iluminado. Agora, se eu estou no ambiente claro, é o inverso, né? Então, se eu acordo no meu quarto escuro, abro a porta, o sol na minha cara, eu vou contrair a pupila, porque nessa contração eu vou diminuir a absorção dessa luz para conseguir visualizar a imagem. Porque, por exemplo, quando você aumenta, né, o diafragma de uma câmera, né, de uma câmera fotográfica, quando está tirando foto no ambiente aberto com a luz do sol, ela fica estourada, fica aquela imagem branca, você não enxerga nada, porque está entrando muita luz no teu olho. Isso acontece com a gente também, quando você sai de um lugar escuro, vai para um ambiente muito claro, o início, assim, é, você vendo tudo claro, não consegue enxergar direito, depois vai melhorando, porque aí a pupila está sendo contraída, tá? Pessoas que têm olhos claros, pior ainda, porque a pessoa que tem olho claro, ela, a parte da pupila, a parte preta, ela fica mais evidente. Então, a incidência, a reflexão e a refração das ondas nos olhos, ela, como que eu posso dizer? No olho claro, ela reflete mais essas ondas. Então, quando ela reflete isso, ela mistura o que ela está recebendo com o que ela está enviando de volta. Então, ela consegue ter essa imagem mais distorcida, um incômodo maior com a luz do sol, né? Do que uma pessoa com olhos escuros, porque os olhos escuros absorvem mais isso. Então não é só a pupila que está absorvendo, é toda a região, o cristalino, né? Associado a essa pupila, a retina como um todo, ela vai absorver de uma forma mais homogeneizada. Então, é como se a gente já tivesse um óculos escuro natural, se comparado a uma pessoa que tem olhos claros. Beleza? Então, isso está relacionado com a dilatação da pupila. Tem um filme muito legal que fala sobre dilatação da pupila, hein, gente? É um filme que se chama A Trilha. Muito maneiro. E aí, é óbvio que o filme não fala só sobre pupila, não tem nada a ver. Mas tem uma cena linda, onde o médico reconhece uma pessoa que está se drogando através da pupila. E isso desmascara essa pessoa. Então, é muito foda, é muito legal, tá? Se puderem, assista, é muito, muito legal o filme. Enfim. E isso que eu queria dizer, né? A pessoa que se droga, ela também tem a dilatação da pupila bem dilatada, tá? Então, esse é um exemplo aí de algo externo que influencia na questão desse quadro clínico aí, desse Ô, sintoma, no Rômulo, caso. Fala, Tainá. a adrenalina ela tem relação com o nível de açúcar no sangue também, não tem? Uhum. Como? Fala Como mais, é? o que você sabe sobre isso? É isso que eu queria saber, eu não lembro. Só sei que tinha alguma relação. Ela inibe, ela aumenta a glicose? Então, na verdade, Tainá, ela vai diminuir a glicose porque ela vai fazer com que o organismo, ela vai estimular o metabolismo acelera. Então, inicialmente, ela vai induzir ao corpo a aumentar a glicemia. Então, a relação da adrenalina com a glicose é essa, estimular o aumento da glicemia. Mas para que ela faz isso? Para poder gastar essa glicose, porque não adianta eu aumentar a taxa metabólica com a adrenalina
e não ter glicose para poder consumir. Então, a relação direta dela é de aumento de glicemia. Ela estimula o aumento dessa glicose no sangue, mas justamente Mas, para poder degradá-la. Fala. mas como que ela faz, como é que ela estimulou o aumento? Ela inibe a insulina? Então, na verdade, ela vai aumentar, quando você aumenta a taxa metabólica à base de adrenalina, isso vai fazer com que o pâncreas libere mais glucagon. E aí você tem mais quebra, você facilita a quebra de glicogênio liberando mais glicose no sangue, aí você aumenta a glicemia. É assim que funciona. Ok, Tainá? Aham, ok. Eu tava anotando aqui. Obrigada, entendi. Nada. É porque a gente não tá se vendo, né? Então eu fico aqui, eu respondo, e não sei o que que tá acontecendo aí do outro lado, beleza? Foi mal. Muito bem, então vamos lá. Bom, pâncreas. Bom, galera, a gente sabe que o pâncreas é uma glândula anfícrina, né? Produz tanto suco pancreático quanto os hormônios pancreáticos, que é a insulina e glucagon, beleza? Então, vamos lá. O local onde a gente tem, a produção de, peraí, pessoal, que eu me perdi. Agora sim. O local onde a gente tem a produção desses hormônios, a gente chama de ilhotas e Langerhans ou ilhas pancreáticas, ok? Então, são nessas regiões específicas do pâncreas aonde há a produção desses hormônios. Inclusive, existem células específicas que produzem cada uma delas. Então, o glucagon é produzido por um grupo de células chamadas de células alfa. A insulina é produzida por um grupo de células chamada de células beta, tá? É, esse glucagon, né, a gente já sabe que é ele que vai fazer a quebra do glicogênio lá no fígado e liberando a glicose, né, a quebra do glicogênio forma glicose. Perdão. Então, o glicogênio é quebrado pelo estímulo do glucagon pelas células lá nas células alfa, e aí essa quebra libera glicose para o sangue. Então, isso daí é um hormônio, né? O glucagon é um hormônio hiperglicemiante, porque ele aumenta a glicemia, ele aumenta a taxa de açúcar no sangue, beleza? A deficiência do glucagon, a gente vai ter a hipoglicemia. Então, indivíduos hipoglicêmicos são aqueles que não conseguem aumentar a quantidade de açúcar no sangue quando estão em jejum, né? No caso da insulina, é o inverso, é o hormônio antagônico do glucagon. É um hormônio hipoglicemiante. Por que isso? Porque quando você acaba de comer, a glicemia aumenta, e aí a insulina é liberada pelas células beta para poder levar essa glicose até o fígado e ela ser convertida em glicogênio. E aí o glicogênio fica lá, né? Lembrando que o glicogênio é insolúvel em água, né? A glicose é solúvel em água, né? A gente consegue misturar água e açúcar. No caso do glicogênio, a gente não conseguiria, porque o glicogênio, ele é um polissacarídeo, né? E no caso do açúcar, do açúcar não, da glicose é um monossacarídeo, então ela consegue. Essa é a diferença entre as duas. E aí, seguinte, a insulina, quem tem problema em produção de insulina, né, ou de ação da insulina, tem o que a gente chama de diabetes mellitus. Lembrando que diabetes não é por conta da insulina, por causa do açúcar, né, tanto que em relação ao açúcar, a gente tem o termo melito. A diabetes tem a ver porque se eu estou com a quantidade de açúcar alta no sangue, então eu vou ter uma alta osmolaridade dessa região, ou seja, o sangue fica muito concentrado em soluto, por osmose puxa água, o rim filtra mais isso e faz mais urina, por isso a pessoa se torna diabética.
O melito é porque ela se tornou diabética por conta do açúcar. Mas lembra que tem a diabetes insípidos, e o cara não produz ADH e urina demais também. Então, por isso ele também é diabético, mas aí ele também é diabético, mas aí é diabetes insípidos, né? Tem, por exemplo, a diabetes gestacional, que é a mulher, né, que tá filtrando lá o sangue dela e mais as coisas que estão vindo do sangue da criança, fora que a barriga, a placenta não, a bolsa, né, a bolsa placentária, ela vai estar espremendo a bexiga dessa mulher, vai fazer com que ela urine mais. Então, ela também, durante o período de gestação, pode desenvolver o quadro de diabetes gestacional. E depois que ela tem a criança, né? Depois do momento do parto, essa diabetes ela tende a sumir. Mas no caso da diabetes mellitus e da insípidos, não, né? Uma diabetes que permanece. Depois a gente vai falar também da diabetes, do tipo de diabetes mellitus, tá? Existem dois, né? Do tipo 1, tipo 2 e tal, o diabetes dependente de insulina, né? Que é aquele cara que, que não produz a insulina, e tem também o cara que é dependente, perdão, que não é dependente de insulina, porque ele produz a insulina, mas a insulina não consegue atuar, né, ter o seu papel eficiente no fígado, porque ela não reconhece os receptores, né? Ela não consegue reconhecer os receptores insulínicos, e aí por isso ela não tem atuação no fígado, ela não consegue atuar lá. Então existem esses dois tipos aí da diabetes, tá? Ok? E aí a gente reconhece essas duas tipos, né? Porque as pessoas chamam muito de diabetes. Você pode falar de insulino dependente ou não dependente, mas tem muito isso de falar diabetes tipo 1 e tipo 2. E aí a diabetes tipo 2 é a não dependente. A tipo 1 é dependente. Tá? E quando é dependente, você já nasce com isso. A não dependente é que você pode se tornar e está muito associado com a alimentação e, inclusive, vem aumentando muito nos últimos anos esse tipo de problema, né? Justamente pela alimentação da população ser desregulada. Ter uma alimentação saudável está cada dia mais difícil, né? E tem questão também do poder aquisitivo a isso, porque nem todo mundo pode fazer dieta, comprar alimentos saudáveis e viver disso. Tem pessoas que não, a rotina de vida não permite a isso, porque é uma rotina, e aí não tem muito a ver com a questão econômica só, né? Mas também com a disponibilidade de tempo para poder ter uma dieta saudável. Enfim, é muito complicado isso. Não é o nosso mérito, mas é importante que eu fale. Então, aqui nessa imagem, e foi isso que caiu na UERJ, tá? A regulação de insulina e glucagon, falando sobre aqui a glicemia. Então, a insulina atua no fígado, fazendo com que a glicose seja convertida em glicogênio no momento em que você acaba de comer, né? No momento que você está com alta glicemia, por isso ela é um hormônio hipoglicêmico. Vou beber aqui um pouco no meu chá que está ficando frio e a garganta resseca de tanto falar. No caso do glucagon, é quando você está em jejum, e aí eu preciso pegar o glicogênio e quebrá-lo para ter glicose disponível no sangue. Então, ele é o hormônio antagônico, mas juntos trabalham nessa homeostase do açúcar no sangue. Bom, para fechar a aula, fica faltando só as gônadas. Então, o ovário produz estrogênio e progesterona. Estrogênio tem a ver com as características sexuais secundárias, né? Então, a mulher
impede o desenvolvimento de pelos pelo corpo, assim como o homem tem, né? Não, ela não estimula tanto esse desenvolvimento. Você tem especialização dos órgãos internos, você tem aumento, né, de capacidade de quebra de gordura interna do corpo, fazendo com que a mulher tenha um corpo mais desenhado do que o homem, né? Então, o formato vai ser diferenciado. Desenvolvimento de seios, enfim, são exemplos aí. Amadurecimento dos seus órgãos genitais, então, desenvolvimento da vagina, amadurecimento, o ovário, idem. Bom, são exemplos aí, ok? E a progesterona vai agir no ciclo menstrual, não que o estrogênio não vá, mas a progesterona, ela vai preparar o útero, né, para a anidação e manutenção do embrião do feto, fazendo o quê? Desenvolvendo endométrio. Então, ela vai ajudar preparando esse útero para receber o zigoto. No caso do homem, a gente tem um grupo de hormônios da família dos andrógenos, e o principal deles é a testosterona, que também vai desenvolver os caracteres sexuais secundários, ou seja, aumento do pênis, maturação dos testículos, desenvolvimento de pelos pelo corpo, engrossamento da voz, aumento da quantidade de musculatura, ou seja, hipertonia, né, que a gente vai ter muscular, tudo envolvendo o aumento da testosterona no corpo desse indivíduo, para fazer com que ele tenha um organismo desenvolvido para a formação, para contribuir na formação de um filho, né, através da elaboração de gametas masculinos, que são os espermatozoides, beleza? Então, isso daí é importante saber também. E aí a gente fecha isso aqui, tá? Porque assim, a aula de endócrino, ela começa em digestório, não sei se vocês perceberam. Quando eu falei de CCK, secretina, gastrina, né? Enterogastrona. Quando eu falei lá, eu falei da renina. Eu comecei a aula de endócrino lá. Só que estava envolvendo os processos digestivos, né? E aí a gente finaliza aqui com esses daqui todos que falamos. Então, a aula de endócrino, ela é uma associação com o digestivo, né? E então a gente precisou desses dois momentos aí para conseguir completar. O que que eu digo para vocês, cara? Tentem fazer um mapa mental, porque o mapa mental vai ajudar, vai contribuir muito vocês colocarem isso numa folha. O esboço do corpo humano, cara, eu acho que a Tainá passou isso comigo ano passado. Eu pedi a Lili lá para poder imprimir um esboço do corpo humano para o pessoal. Eu tenho até hoje. Tem até hoje? Então, porra, isso ajuda demais. E se você pegar isso com a maturidade que você tem hoje, se comparada com a do ano passado, você pode fazer até crítica do teu próprio material. Pô, faltava isso, eu não coloquei isso, eu não pensava de tal forma. Então, eu acho interessante vocês fazerem igual a Tainá fez e peguem aí, se puderem, em casa, né? Imprimir uma folha, um esboço do corpo humano, porque nem todo mundo tem habilidade de desenho, inclusive eu. E aí peguem esse esboço e coloquem, desenhem lá uma bolinha representando cada glândula e puxe setas, né? Dizendo qual é a glândula, puxe setas dizendo quais são os hormônios que partem de cada uma delas, e puxem setas dizendo qual o efeito de cada uma delas, o tipo de feedback positivo ou negativo. Isso vai ajudar muito vocês, cara. Tá? Então, deve ter também pronto na internet, mas eu acho que isso é um exercício para você lembrar se consegue, né? Conseguiu absorver todo esse conteúdo, e se na hora da prova, se alguma coisa dessa for cobrada, se você vai lembrar. Então, não tem jeito melhor de se estudar isso. Eu estou falando para vocês assim, é o pulo do gato, tá? Quando você tem muita coisa para decorar, a melhor forma é mapa mental. Bom, tendo dito isso, eu vou fechar aqui e eu vou abrir a aula de taxonomia, beleza?
Essa aula de taxonomia eu não tinha colocado pelo WhatsApp, né? Eu só coloquei a aula de endócrino. É uma aula que vocês já tinham aí nos slides. Rômulo, taxonomia bio 2, né? Isso, bio 2. Beleza. Ah, agora que eu vi que a Tainá compartilhou lá, legal. Já vai ajudar a galera e já dá para ter uma noção de como é que é para fazer. O nosso modelo hermafrodita, né? Me escutando, pessoal? Sim. Desculpa, a internet caiu mais uma vez. Eu mandei lá, mas eu acho que vocês não tinham visto. Aí agora que a Tainá respondeu. Eu avisei porque tem Eu algumas tava pessoas que
Oi? Eu te avisei porque tem professores que Tava aqui caem e falando não percebem, aí ficam dando aula. não, Tainá. Tinha problema com isso não, tá sendo recente, essa semana que tá acontecendo essas coisas no saco. Mas enfim, pode me ajudar onde eu parei aí de falar? Não, você ia começar Bio 2, não chegou a começar, não. Tá. Não, então eu ia falar para vocês que eu tava lá no WhatsApp colocando a matéria para vocês, acho que agora carregou a matéria de taxonomia, porque a de endócrino você já tem, né? Já tinha liberado. Então faltava a de taxonomia, eu liberei agora. E inclusive eu vi a imagem, quando caiu a internet, eu tava falando sozinho aqui sobre a imagem que a Tainá colocou lá no WhatsApp, né? Então isso pode ajudar muito vocês, Inclusive, vocês que depois não tem conferem ainda. se tá certinho. É isso aí. Compartilhar e contribuir também. E, e aí aproveitem lá, é um modelo hermafrodita nível X-Men, né? Porque não existe hermafroditismo assim, com duas gônadas dos dois sexos, mas a gente faz dessa forma para poder representar num bonequinho só, né? Numa representação só, os dois sexos, ok? Então é isso, e vamos para taxonomia. Ver se eu consigo fazer isso com vocês. Você célula carrega essa premissa, e aí, dependendo do indivíduo, ele pode. Vocês não estavam vendo minha tela? Não, tava vendo sua tela e eu comecei a ouvir agora. Meu Deus. Tá vendo agora? Tô Só vendo. tinha o título, e aí agora tá no slide 2. Então, primeiro a gente começa falando das características dos seres vivos. Se não estiver escutando, por favor, me avisa, tá? Desculpa, que eu tô um pouco confusa. Você vai pular a segunda parte de quinidários e vermes? Não, eu não vou pular. Na verdade, eu estou voltando porque essa aula de taxonomia já deveria ter sido dada antes e eu não dei. Então, eu estou voltando para poder fechar isso e depois eu volto para quinidários. Tá bom, entendi, valeu. Quinidários não, porque quinidários eu já dei. Foi plateumintos, né? Queria É porque começar. tem parte 1 e parte 2. Beleza. Mas tá certo aí? Podemos continuar então, pessoal? Pode. Beleza. Show. Então, olha só. Características de seres vivos. Possuir célula, né? E aí, junto com isso, vem atrelada a questão do metabolismo próprio. Não precisa de célula para isso acontecer. Ok? Aí a gente também tem, de acordo com o ser vivo que você está trabalhando, ele pode produzir seu próprio alimento, sua própria nutrição, seu próprio composto orgânico. E aí a gente tem os autotróficos. E pode ter também aqueles que vão consumir esse composto orgânico de outros organismos. E aí a gente tem os heterotróficos. Beleza? Isso a gente já tinha falado, se não me engano, na primeira aula, tá? Isso não é taxonomia, isso é classificação de seres vivos. Além disso, responder estímulos do meio, se reproduzir, evoluir. Eu acho que se você voltar na primeira aula, você vai ver isso no caderno. Ok? Então, isso é só uma prévia para poder falar de quem é que se fala na taxonomia. Então, de acordo com o número de células, a gente ainda pode classificar esses caras como unicelulares, quando possuírem, perdão, eu estou falando rápido, às vezes embola. Quando possuírem apenas uma célula, então, bactérias,
cianofitas, protozoários, algas unicelulares, leveduras, todas são unicelulares. E também temos aqueles que são pluricelulares, né, os demais seres vivos. Não estou nem considerando os multicelulares, que são aqueles caras que possuem células iguais, tá? De acordo com a organização, a gente ainda tem, em relação à organização estrutural, a gente pode ter células procariontes, né, aquelas que a gente não percebe o desenvolvimento, a organização nuclear, ou seja, a carioteca, beleza? Assim como organelas, tipo mitocôndria, retículo, etc. Tá? Enquanto as eucariontes possuem tanto a carioteca como essas organelas todas, não só a célula animal, mas também as células vegetais. E aí sim a gente entra na parte da taxonomia. Então, essa é a aula de hoje, né? A anterior é mais uma prévia mesmo. Bom, a taxonomia é uma forma que você tem de rearranjar os grupos, aproximando ou afastando eles de acordo com o parentesco evolutivo que eles possuem. Então, um exemplo, eu tenho os vertebrados e invertebrados. Então, a gente sabe que os vertebrados são mais próximos evolutivamente do que os invertebrados. Inclusive, é o que a gente está vendo agora, né? Na Bio2. Eu comecei falando de porífero e quinidário, aí agora eu vou falar de plateuminto e nemateuminto, eu estou falando de invertebrados. Quando chegar em equinodermos, vai acabar em vertebrados e eu começo a falar dos protocordados, que já são do grupo dos vertebrados. Então, essa é a importância da taxonomia, colocar cada um no seu lugar, beleza? E assim fica mais fácil entender a evolução desses caras. Então, é uma padronização da linguagem evolutiva dos seres vivos. Quem permitiu isso foi a filogenia, que é você colocar a origem dos grupos em sequência de acordo com a sua evolução, beleza? Então, a filogenia trabalha isso dentro do campo da taxonomia, beleza? E aí, quando eu falo esse termo taxon significa grupos, tá? E esses grupos, então, eles são analisados de acordo com as suas semelhanças e diferenças, que podem ser de vários sentidos, tá? Anatômica, fisiológica, embriológica, e assim por diante. Bom, como é que começou? Onde surgiu esse negócio da taxonomia? Bom, a primeira coisa foi uma classificação feita pelo próprio homem primitivo, onde você colocava o mal e o bom, né? Tipo, a dualidade entre as duas coisas. Então, o animal é perigoso ou não é perigoso? É comestível ou não? É venenoso ou não é? Então, era muito, muito primitivo, muito básico, tá? Rudimentar o negócio. Até que Aristóteles, lá no século IV a.C., ele dividiu isso. Então, ele propôs que fosse visto da seguinte forma: olha, os seres vivos são divididos em animais que têm movimento e plantas que não têm movimento. Só que isso ainda era muito rudimentar. Platão também propôs uma outra forma de classificação. E aí ele diz, olha, os vegetais a gente pode propor uma classificação de acordo com o tamanho. Então, gramíneas, ervas, arbustos, árvores, e isso vai ficar um pouco mais específico. Só que a gente chama isso tudo aí de classificações artificiais, né? Porque eles só pegam um critério de análise, ele não pega vários critérios de análise. Ok? Então, a gente vai diferenciar sistemas artificiais de sistemas naturais com base nisso. Então, quando você pensa em relacionar critérios, características para explicar a evolução, a gente vai chamar isso de natural, porque se aproxima da natureza, do que acontece na natureza. Quando você olha, tem um olhar específico para um critério, a gente vai chamar isso de artificial. Beleza? Bom, aí a gente tem lá Carl von Linné, conhecido como Linneu, que era um naturalista sueco do século XVIII. Ele propôs algo próximo lá de Aristóteles, mas com algumas diferenças, né? Com algumas subdivisões internas dentro dos reinos plantar e animalia.
Então, ele propôs esses reinos, e dentro desses reinos ele colocou graus de complexidade dos grupos internos. Então, foi isso que ele propôs. Esse cara, o Linneu, ele lançou um livro, né, chamado Sistema Nature, em 1735. E lá ele colocou os pressupostos de classificação. Então, depois, né, obviamente, dele ter proposto esses dois reinos, esse livro foi lançado, reestruturando, reconfigurando tudo e estabelecendo esses critérios, tá? E aí, dentro desses critérios, ele disse, né, ele propôs que a classificação ela tem que ser baseada na espécie. A espécie seria a unidade básica de classificação. Então, eu vou classificar a partir dela. Ele ainda disse que poderia se definir 5 grupos taxonômicos, que é reino, classe, ordem, gênero e espécie. Ele ainda propôs que essas palavras elas tivessem origem no latim, ou fossem latinizadas, né, para padronizar. E que o nome das espécies elas tinham que ser binomiais. Então, o nome de uma espécie nunca é uma palavra só, é a formação de 2 palavras. Existe uma regra, inclusive, para poder escrever essas palavras, eu vou falar daqui a pouco. Então, de acordo com o Linneu, né, se você pega, por exemplo, o nome científico da pantera, né, que é Panthera leo, você tem ali, em Panthera leo, 2 nomes, então esse é o nome da espécie. Se você pegar a onça, por exemplo, Panthera onça. Então, elas pertencem ao mesmo grupo, Panthera. Essa primeira palavra, ela representa o gênero da espécie, e o léo e a onça são o que a gente chama de epítetos específicos. O epíteto específico é o que define a espécie. Então, Panthera leo, ela é a pantera por causa do léo, né? A onça, ela é da espécie, ela é dessa espécie por conta do epíteto específico onça presente em pantera. Assim como eu tenho o Homo sapiens, mas eu tenho Homo neanderthalis, Homo australopithecus, e assim por diante, Homo erectus, que fazem parte do mesmo grupo Homo, mas são espécies diferentes. Então, o que define a espécie é o epíteto específico, o gênero é o que os aproxima. Beleza? Em 1969, um biólogo muito conhecido chamado Whittaker, Robert Orden Whittaker, ele propôs, né, 5 reinos, que inclusive é o que é usado até hoje, tá? Esses 5 reinos, ele vai organizar os seres vivos de acordo com a nutrição e a organização da célula. Então, a gente tem aqui o reino Monera, que são os procariontes, o protista, que na verdade é o protoctista, o fungi, o plantae e o animalia. Então, a gente tem os 5 aí, né? Protoctista, no caso, são eucariontes unicelulares, protozoários e algas, né? Fungi são os eucariontes aclorofilados, os fungos, as plantas e os animais. Bom, em 1977, a gente ainda teve a contribuição de Carl Rose, que percebeu isso de uma outra forma, através de 3 domínios. Então, acima de reino, ainda teria o domínio. E aí o domínio seria o domínio da árquea, que seria tipo bactérias ancestrais, primitivas, que vivem em ambientes extremófilos, então, assim, lugares onde nenhum outro ser vivo habita, elas conseguem habitar. Tipo lagos vulcânicos. Então, tem esse árquea, que aí seria isso, o grupo bactéria, que é o que a gente conhece, e o eucária, que seria dos eucariontes. E cada domínio vai ser subdividido em reinos através daqueles 5 que a gente já conhece, né? Beleza? Bom, a análise feita por Carl Rose é através, né, de análise de nucleotídeos de RNA e outras coisas moleculares, né, proteínas, por exemplo. Então, a gente tem esses 3 domínios: árquea, bactéria e eucária, que foi o que eu já expliquei antes, tá? Então, eu não vou me ater a esses slides. Como definir os 5 reinos, né? Então, você tem o reino Monera, onde a gente tem aqui bactérias,
cianobactérias e as algas cianofíceas. Beleza? Então, isso é importante para saber, todas são unicelulares, todas são procariontes, algumas simbiontes, conseguem fazer fotossíntese, por exemplo, cianobactéria. Protista, que na verdade é o protoctista, beleza? Porque ele leva em consideração protozoários e algas. Tranquilo? Então, tem alguns exemplos aqui de protozoários que causam doenças, por exemplo, o tripanossoma, da doença de Chagas, né? O plasmódio, ali do caso da malária. Porém, a gente já viu isso na aula de reino protoctista, tá? Aqui, o reino fungi, que são formados por eucariontes unipluricelulares, formam os fungos, são aqueles indivíduos dotados de parede celular formada por quitina, né? São indivíduos heterotróficos, beleza? E não possuem clorofila. Então, a gente tem como representante leveduras, mofo, cogumelo. Os animais, a gente está estudando grupo por grupo, então não vou me ater a isso também. Né? Semana passada a gente viu poríferos e quinidários, semana que vem a gente vai ver... Semana que vem não. Quando a gente voltar, a gente vai ver o restante dos invertebrados, até chegar ao homem. E o reino plantar. Também vamos ver os grupos. Beleza? Que são os indivíduos autotróficos, fotossintetizantes, beleza? E que são aí, tiveram um ancestral comum das algas presentes no protoctista, né? Então, a gente tem um resumo aqui, ó, de cada um desses grupos: Monera, protoctista, fungi, plantae e animalia, as suas principais características que eu fui pontuando, e os seus representantes. Esse é um resuminho, tá? Bom, se eu fosse colocar isso num esquema, ficaria dessa maneira aí, né? Que a gente chama de reficofage, né? Reficofage é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aonde espécie é o mais específico, obviamente, né? Mais aprofundado, e reino é o menos aprofundado, lembrando que por fora do reino tem ainda o domínio. Beleza? E aí vem também a questão da definição de espécie, né? Lembrando que são indivíduos semelhantes, se reproduzem, geram descendentes férteis dentro de um mesmo contexto de tempo e espaço, beleza? E aí a gente parte para as regras da escrita dessa espécie. Então, coisas que eu já falei no caso, né? O nome ele tem que ser em latim, né? E esse nome ele é binomial. Então, tem sempre duas palavras. O gênero sempre começa com letra maiúscula e o epíteto específico com letra minúscula, tipo Homo sapiens. Homo é o gênero, Hzão aqui, puro homo, porque é gênero. Sapiens é epíteto, então letra minúscula. Beleza? Eles devem ser sublinhados, a não ser que você coloque em itálico ou negrito, aí não precisa, tá? Em caso de subespécie ou raça, o nome é trinomial. Então, por exemplo, eu quero falar de uma espécie específica do ser humano, eu vou falar de Homo sapiens sapiens. Tá? Então, é um exemplo. Então, aqui, existem outros exemplos, né? A cascavel brasileira é a Crotalus terríficos terríficos. Né? A cascavel venezuelana já é Crotalus terríficos duriços. Beleza? Muito bem. Além disso, existe uma regra para designação de gênero, tá? De subgênero, perdão, entre gênero e epíteto. E aí você coloca entre parênteses, por exemplo, ali o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, e aí você tem ali o subgênero do Stegomyia. Isso quase não é usado, tá? Isso quase não aparece. Mas é importante que você saiba que isso faz parte das regras. A sexta regra, né, é em relação à presença do autor. Se o autor foi falado no texto, você tem que colocar o nome dele lá. Então, o nome da espécie é Trypanosoma cruzi. No entanto, no nosso exemplo, só que se aparece o nome do autor, você tem que colocar o nome e a data de descoberta do agente etiológico, no caso. Então, você vai colocar Trypanosoma cruzi, Chagas, sem ponto, e é o ano 1909. Beleza? Bom, a regra número 7 é só para dizer que
a prioridade é sempre para os nomes que foram registrados em primeiro lugar. Então, se você vê dois nomes de uma mesma espécie, que você sabe que é da mesma espécie, mas são nomes diferentes, vai prevalecer aquele que apareceu primeiro, que foi publicado primeiro. Beleza? Bom, uma outra coisa que aparece, às vezes, não cobrando isso, mas aparece falando sobre, o que às vezes você não se toca, é o nome das famílias dos animais. Sempre tem o sufixo idia. Se escreve idai, mas se fala idia, tá? E no caso de subfamília, isso é ainda mais difícil ainda encontrar, seria ínia. Então, por exemplo, eu quero falar dos felinos, da família dos felinos, então eu vou falar felídia, né? Ou de uma subfamília, eu vou falar felínia. Nos vegetais, a gente vai vai colocar o sufixo de ácea. Então, por exemplo, eu quero falar da família das rosas, eu vou falar roseácea, né? Palmeácea, né? Dos palmeiros, por exemplo. Aqui, um exemplo da classificação lá dos equinos. Então, eu estou falando do lado do cavalo e vou puxando para cima quem são os caras próximos a ele. Muito bem. Aí aqui a gente tem a filogenética, que eu já expliquei o que é, né? E o que seria a cladística? Cladística é você fazer o cladograma. Então, colocar esses grupos no cladograma para poder identificar como é que a evolução desses caras, né? Como é que houve a separação desses grupos. Então, essa questão da dualidade entre a sistemática evolutiva e a sistemática filogenética ou cladística é justamente você definir critérios, tá? De separação desses grupos através de um mapeamento, através de clado, de um cladograma. Eu vou mostrar para vocês já esse cladograma, tá? Esse cladograma, ele é formado por processos de anagênese e cladogênese. Aonde a gente tem, deixa eu ver se aparece aqui, aparece. A anagênese é quando você tem ali o surgimento de uma característica, de um caractere, beleza? Então, isso seria um processo anagênico, né? E isso vai fazer com que a gente tenha as modificações ao longo do tempo dessas espécies. No caso da cladogênese, é a ruptura de um grupo para outro. Então, quando eu vejo um cladograma em uma reta subindo assim, isso é uma anagênese. Quando eu vejo ela cortando e formando duas espécies, isso é uma cladogênese. Então, quando você vê um ancestral comum, eu estou reparando um processo de cladogênese. Quando eu estou vendo que uma espécie está evoluindo, sofrendo modificações, mas que não formou ninguém, ela não sofreu cladogênese, só anagênese. Então, repara aqui nesse exemplo. Eu tenho caramujo de uma população A, uma barreira geográfica, né, foi separar partes dessa população, então isso foi uma cladogênese. Aí depois, o caramujo aqui do lado esquerdo, ele começou a ter aqui o aparecimento de caramujos mais claros. Do lado direito, o desenvolvimento de caramujos mais escuros. Então, esse processo de diferenciação é anagênico e não cladogênico, porque não separou em dois. É ele que está sofrendo as próprias alterações. Então, a gente tem aqui exatamente o que eu queria mostrar para vocês. A cladogênese é a ruptura. Então, eu tenho aqui em cada ancestral comum, ele precisa passar por um processo de cladogênese. E perdão, a passagem dele, né, a evolução dele, quando eu penso nele em si, né, na sua evolução em si, sem ruptura, aí é um processo de anagênese. Beleza? Então, essa anagênese ela pode ser dicotômica, quando eu formo dois grupos, ela pode ser uma politomia, quando eu tenho vários grupos surgindo de um mesmo ancestral. Bom, aqui é só um exemplo, tá? Só para poder fechar essa aula, eu queria mostrar mais uma coisa. Eu sei que eu estou passando do tempo, mas é importante que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí eu fecho a aula. Eu acho que eu tinha que padronizar que as minhas aulas precisam de 10 minutos a mais, porque eu sempre passo 10 minutos. Olha só.
Os termos que eu queria discutir com vocês são esses aqui, ó. Sinapomorfia, plesiomorfia, autapomorfia, são nomes que às vezes aparecem em prova. Então vocês têm que saber o que que é. Sinapomorfia é o nome que eu dou para uma característica que surge num grupo monofilético, ou seja, um grupo que tem os mesmos ancestrais comuns. Então, repara aqui que C, D, F, G, né? O G é o ancestral comum a todos eles, e eles possuem a mesma cor na bolinha. Então, ou seja, a mesma característica, né? Então, isso é uma sinapomorfia. Beleza? Agora, o que seria uma plesiomorfia? Tipo, veja aqui em I, né? E esse I, quando ele vai para A, H e B, ele permanece igual. Então, quando eu tenho, né, uma característica que permanece igual ao meu ancestral, ele não modificou ao longo do tempo, isso é chamado de plesiomorfia. Beleza? Por exemplo, de H para G modificou, então isso não é uma sinapomorfia e não é uma plesiomorfia. Isso a gente vai chamar de apomorfia. Não tem o nome aqui. Apomorfia é quando eu mudei, né? Então, assim, eu mudei, H era preto, G é cinza, então essa mudança é uma característica nova, é uma apomorfia. Se essa apomorfia é compartilhada por outros caras, tipo aqui, ó, então isso já não é mais uma apomorfia, isso é uma sinapomorfia, porque é compartilhado, sim, é de semelhante. Beleza? Agora, de G para E, você também tem essa exclusividade, né? G era cinza, E é branco. Então, é uma apomorfia. Mas aqui a gente está chamando de apomorfia como autapomorfia. Beleza? Por que autapomorfia? Porque só está presente nesse cara. Se eu tivesse um E ligado a um E1 e os dois tivessem isso, né, essa característica nova, aí sim eu teria uma apomorfia. Como só esse tem, é exclusivo do E, a gente vai chamar de autapomorfia. Então, isso são nomes dados para se estudar cladograma. Cai muito? Não. Mas, às vezes, ele cita esses termos no enunciado. E aí, para você não ficar perdido, é importante que você saiba o que significa cada uma delas. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida? Não? Perdão pelo Não, tempo. tranquilo. Que bom, Milena. Espero que não tenha ficado dúvida. Façam os exercícios disso, tá? Desculpem ter passado um pouco do tempo. E a gente se vê daqui a 2 semanas agora, né? Então, um ótimo recesso para vocês. Beleza? Beijão carinhoso. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, Pra pessoal. você também. Beijo. Obrigado. Tchau.